Fala galera, a nossa aula já vai começar. Eu sou o professor Renato e a nossa aula de hoje será sobre matrizes. Se prepare. Fala turminha, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar a nossa aula de introdução de matrizes. Espero que vocês consigam assimilar esse conteúdo aí. O crescente uso dos computadores tem feito com que a teoria das matrizes seja cada vez mais aplicada em áreas de economia, engenharia, matemática, física, dentre outras. Sabe, matriz é uma tabela de valores que a gente pode organizar em linhas e colunas, né? Matriz é muito usada hoje na parte de informática, na parte de desenvolvimento de softwares. Bom, mas vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos ver essa tabelinha aqui, ó. Isso aqui nós estamos vendo um boletim aí de 3 alunos, ó. Aluno A, aluno B, aluno C e as suas respectivas notas, né? Então, por exemplo, o aluno A tirou 8 em Química, 7 em Inglês, 9 em Literatura, 8 em Espanhol, certo? Então, se eu quero, deixa eu tirar aqui, olha só, se quisermos saber a nota do aluno B em literatura, basta procurar o número que fica na segunda linha e na terceira coluna da tabela. Então, vamos lá, aluno B, segunda linha, tá vendo? Essa aqui é a primeira linha, então segunda linha, e a nota dele está na terceira coluna, no caso aqui, ó, 7, certo? Muito bem, isso nós podemos escrever de outra maneira, né? Vamos lá, ó. Imagina aqui, ó, aquela mesma tabela, só que escrita agora diferente, ó, desta forma aqui, ó. Vamos usar esse parênteses aqui, né? Podemos também usar esse colchete, das duas maneiras, né? É uma forma de se escrever matrizes. Então, aqui, ó, isso aqui é uma linha da matriz, ó. Essa matriz tem 3 linhas e tem 4 colunas, tá vendo? Então, a primeira linha aqui é 8, 7, 9, 8, segunda linha, terceira linha. Matrizes a gente vai separar em linhas e colunas. Então, observem aqui, ó. Em tabelas dispostas, os números são elementos. As linhas são enumeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita, lá. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E aqui, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Na representação das matrizes, nós temos que entender o seguinte, ó. Toda matriz, quando a gente for representar, a gente vai usar uma letra maiúscula. Pode ser qualquer letra, gente. Claro que mais usada é A, B, C, D, né? O primeiro número que vai vir aqui, ó, M, vai representar a quantidade de linhas que essa matriz tem. E o segundo número, N, vai representar a quantidade de colunas que essa matriz tem. Certo? Então, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos ver, ó. Antes de falar do exemplo da matriz, vamos pensar aqui, ó, nos elementos que a matriz possui. Cada elemento, né, que agora vai ser representado pela letra. Se a minha matriz tem o nome de matriz A maiúsculo, cada elemento dela eu vou chamar de A minúsculo, que também vai ser acompanhado de 2 índices aí, né? O primeiro I, que vai representar a posição dele na linha, a linha que ele está, e o segundo J, que vai representar a posição coluna, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essa matriz A. Essa matriz A, ela tem quantas linhas? 1, 2. Então, é uma matriz do tipo 2 linhas por 3 colunas. Então, nós dizemos que é uma matriz 2 por 3, certo? Veja que o A, ele está na primeira linha, na primeira coluna. É o 4 aqui, ó. Esse 81, ele está na segunda linha, primeira coluna. Eu sempre falo linha primeiro, depois coluna, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, para vocês entenderem, nossa matriz A
ela tem 2 linhas, 3 colunas. Então, M2, N3, é 2 por 3. A gente lê dessa forma. Matriz A é uma matriz 2 por 3. E o elemento A, linha 1, coluna 1, que é o A11, né? Esse 11 aqui significa linha 1, coluna 1. É o 4. O 16, ele está na linha 1, coluna 2. O 25, ele está na linha 1, coluna 3. É o 25. E assim sucessivamente. Ó. O 9, por exemplo, ele está na linha 2, na coluna 3. Beleza? Vamos seguir aí. Até aqui tudo bem? Muito bem. Uma matriz ela pode ser dada de qualquer forma. Vamos falar sobre a lei da formação da matriz. Lei de formação. O que é lei de formação? A lei da formação seria uma regra ou uma formulinha que vai estabelecer a montagem dessa matriz, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Determine a matriz A, né? Sendo que A e J 2 por 2. Então, essa matriz A ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. E ela possui a seguinte lei de formação. Cada elemento A e J vai ser dado por j ao quadrado menos 2i. O que significa j ao quadrado menos 2i? J é o número da coluna. Então, o número equivalente à coluna elevado ao quadrado menos 2 vezes o número da linha. Dos dados desse enunciado, temos que a matriz A ela é de ordem 2 por 2, ou seja, possui 2 linhas e 2 colunas. Então, a nossa matriz A, que é do tipo 2 por 2, ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. 2 vezes 2 é o quê? É 4, né? Então, ela vai ter 4 elementos. Então, ela vai ter linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. Só que, além disso, ela tem a lei da formação, né? Que nós temos que seguir essa regra aqui, ó. Cada elemento ij é j ao quadrado menos 2i. Vamos fazer isso bem devagarzinho para vocês não se perderem? Vamos pensar aqui ó, no elemento A11. O elemento A11, a linha dele é 1 e a coluna dele é 1. Sempre linha, coluna. A lei da formação não está falando que eu vou pegar o número da coluna e elevar ao quadrado? Quanto que vale a coluna aqui? Vale 1, né? Então, olha lá. 1 ao quadrado. Menos 2 vezes a linha, que também é 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1. Agora, aqui é uma continha, né, gente? 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2. 1 menos 2 vai ser quanto? Vai ser menos 1, certo? Então, o elemento A11 vale menos 1. E, seguindo essa mesma regra, a gente vai calculando cada um dos elementos. Ó, vamos fazer o A12. Ó, no A12, a coluna dele vale 2. Então, ó, número da coluna ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 2 vezes a linha, que é 1, 2 vezes a linha. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4, 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, 2. Vamos fazer o A21, o A linha 2, coluna 1. Olha lá. A linha 2, coluna 1. A coluna é 1, então 1 ao quadrado, menos 2 vezes 2. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 2 é 4, 1 menos 4, menos 3. E agora só está faltando para a gente calcular o A22, que é o A, linha 2, coluna 2. Então, olha lá, a coluna 2 ao quadrado, menos 2 vezes a linha, que também é 2. 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 é 0. Tudo bem? Sendo assim, olha que interessante, gente. Olha como é que vai ser aqui o negócio. Olha lá. A nossa matriz A, como é que ela ficou então? Eu vou pegar esses valores aqui e substituir. O A11 vai ficar menos 1. Ó. O A12, que era 2, vai ficar aqui. O A21, menos 3. E o A22, 0. Está aqui, ó.
Então, a minha matriz, de acordo com essa lei de formação, ficou assim. Uma matriz A, 2 por 2, menos 1, menos 2, menos 3, 0. Beleza? Até aqui tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Uma coisa é ver no computador assim, né? Agora vamos fazer então um exemplo na mão aqui. Eu vou fazer na mão com vocês. Eu vou filmar aqui e vou postar mais 2 exemplos aí diferentes desse para a gente ter uma ideia. Tá bom? Tô parando esse vídeo aqui. Pera aí. Vamos lá, galerinha. Agora fazendo na mão aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Temos uma matriz aqui do tipo 2 por 3, ou seja, 2 linhas, 3 colunas, onde cada elemento A e J vai ser dado pela lei de formação 2i mais 3j, certo? O que nós temos que pensar? Primeiro vamos pensar na estrutura dessa matriz. Essa matriz A, ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Aqui, ó. Nós fizemos então um esboço, né? 2 linhas, 3 colunas. E a posição desses elementos? Aqui eu tenho o A11, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 e linha 2, coluna 3. Então, esses são os elementos que eu preciso calcular. Tudo bem até aqui? Vamos calcular então, ó. Temos que calcular o A11, o A12, o A13, o A21, o A22 e o A23. Lembrando que cada um deles, né, são elementos da matriz. E essa é a lei da formação que eu tenho que usar. O que diz essa lei da formação? Que é 2 vezes o i, ou seja, o número da linha, mais 3 o j, que é a coluna. Então, lembre-se, sempre o primeiro número é linha, segundo coluna. Então, vamos aplicar essa formulinha no primeiro? Linha 1, coluna 1. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. 2 vezes 1, porque a linha é 1, mais 3 vezes 2, porque a coluna é 2. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 com 2, 8. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, 11. 2 vezes, a linha agora aqui é 2, hein? 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Aqui, 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. 2 vezes a linha, 3 vezes a coluna. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 6 com 4, 10. E por último, 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 com 9, 13. Certo? E aí nós podemos finalizar dizendo que a nossa matriz A ficou 5, 8, 11 e 7, 10, 13. Certo? Veja, esse é o que está na linha 1, coluna 1. Esse é o que está na linha 1, coluna 2. Esse é o que está na linha 1, coluna 3. E assim sucessivamente. Essa é a resposta desse exercício. Certo? Escrevemos a matriz aí.
Dando sequência agora, um segundo exemplo aqui, ó. Prestem atenção. Temos aqui uma matriz B do tipo 2 por 2, ou seja, duas linhas, duas colunas, tal que é B, tem que ser B aqui, né? B e J igual 3, se I for igual a J, 0, se I for diferente de J. Isso aqui é uma lei de formação que ele colocou uma condição, C. Como é que a gente vai fazer essa matriz? Prestem atenção. Primeiro, vamos pensar na estrutura dessa matriz. Ó. A matriz B, ela tem que ter duas linhas e duas colunas. B, olha lá, duas linhas, duas colunas. B, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Então, nós temos que calcular os seguintes elementos, ó. O B, linha 1, coluna 1. B, linha 1, coluna 2. B, linha 2, coluna 1. E B, linha 2, coluna 2. São 4 elementos que eu tenho que calcular. Certo? Agora, observem aqui o que ele me diz nessa lei de formação. Ele está me falando de que cada elemento B e J vai ser dado assim. Se I for igual a J, ou seja, se o número da linha for igual ao número da coluna, eu uso 3. Olhando aqui, ó, nesses 4, onde que eu tenho linha igual coluna? 1, 1, então aqui vai ser 3. 1, 2, diferentes, 2, 1, 2, 2. Linha igual coluna, 3. E ele disse para mim que aonde o I for diferente de J, ou seja, quando a linha for diferente da coluna, usar o 0. Aqui e aqui a linha e a coluna têm números diferentes. Então, aqui 0, aqui 0. Sendo assim, o meu resultado vai ficar, a matriz B é igual. Olha lá. Linha 1, coluna 1 é 3, linha 1, coluna 2 é 0, linha 2, coluna 1 é 0 e linha 2, coluna 2, 3. Essa é a minha matriz de acordo com essa lei de formação. Tá certo, turminha? Espero que vocês tenham entendido esta aula. E agora eu vou passar atividades para vocês que está no caderno de atividades da apostila de vocês, tá bom? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.